Olá pessoal, mais uma vez quero dizer bom dia para todos vocês. Hoje, primeiro dia da semana, né? O dia está chovendo, tá bonito, porque não é porque está chovendo que o dia não está bonito. A chuva é muito importante, né? Muito bem, você está no canal Samuel Buralho e nós estamos estudando, né, dando continuidade no livro de Apocalipse, no capítulo hoje, Apocalipse 11, já que nós já estudamos o capítulo 10. No capítulo 10 nós finalizamos ali a história do anjo que tinha um livro na mão e deu para que João comesse, né? E na expressão bíblica, comer não significa comer literalmente, né? Você pegar assim a Bíblia, imagina você comendo assim, degustando a Bíblia. Não é isso, não. Comer significa estudar, se aprofundar dentro do tema, né? Já que a Bíblia é um livro de revelações, é a carta de Deus falando com seus filhos. Você é o filho de Deus, filha de Deus, e Deus quer falar com você por intermédio das Escrituras. Então, nós vimos ali que no capítulo 10 é Deus anunciando que haveria um momento da história que os homens viveria uma sensação doce, maravilhosa. Jesus está voltando, olha que maravilha. E com isso aí fecha com o livro de Daniel, capítulo 12, né? Onde ele diz que surgiria um povo feliz. E isso depois de 1798 apareceria um povo feliz. Isso aí era a igreja voltando do deserto, como nós já vimos aí. Bom, hoje nós vamos estudar o capítulo 11, certo? Mas não esqueça de se inscrever nesse canal, se é a primeira vez que você está vendo esse vídeo, ou se ainda não se inscreveu, dê o seu like, ative o sininho, ajuda a gente aí, faz com que esses vídeos cheguem para muita gente, seus amigos, porque tem um bocado de gente que gostaria de aprender esse livro, estudar sobre isso, esse livro, e aprender um pouco mais. Vamos lá. Bom, Apocalipse capítulo 11. Vamos descobrir aqui os mistérios do capítulo 11 do livro de Apocalipse. E começa assim: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que neles adoram. Opa, que coisa linda, né? Aqui está dizendo que foi dado uma vara para que medisse, né? Uma vara para que medisse o santuário de Deus. Mas seria a estrutura? Não. Seria aqueles que adoram, medir o santuário e os que adoram ali. Então é uma espécie de julgamento, né? Uma espécie ali de julgamento. Então Deus está dizendo ali que em um momento ali nós vamos, isso é a história, né? Apocalipse é a história, gente. É você ir buscar na história o que já estava predito que iria acontecer. Apocalipse foi escrito lá pelo ano 90 a 100, de 90 a 100. Então, o que é hoje para a gente história, parte do Apocalipse, para João era futuro, né? E parte do Apocalipse ainda está acontecendo e há de acontecer ainda. Então, até aqui aconteceu. Então, nesse exato momento que a gente entra no versículo 2, diz assim: mas depois de fazer o julgamento, né, de medir o santuário e o povo que estão ali adorando, ele diz: mas deixa de lado a parte, o átrio exterior do santuário e não meça, porque foi-lhe ele dado aos gentios. Estes por 42 meses calçarão aos pés a cidade santa. Profecia pesada aqui, vamos entender aqui. Quem são esses gentios? E o que foi dado a ele? Então observe bem que nós estamos falando do santuário, né? O santuário de Deus, quando você vai olhar a estrutura do santuário, ele tem 3 compartimentos: o átrio, o santo e o santíssimo, né? Diz que o santo e o santíssimo ali, a parte interna do santuário, foi dado para ser julgado as pessoas que ali estavam adorando, como também
o santuário. Então, é um momento singular onde Deus separa para fazer um levantamento do povo de Deus. Agora, interessante, uma parte seria julgada e a outra não seria julgada, né? Qual seria a parte que não seria julgada? A parte em que os gentios tomariam conta, né? E os gentios tomariam conta, e olha que coisa, mas deixa de parte o ato exterior, o átrio, que é a parte de fora do santuário, e não meças, porque foi dado aos gentios. Estes por 42 meses calçarão aos pés quem? A cidade santa. Então nós estamos aqui diante de uma profecia impressionante. Ele está dizendo que haveria um momento em que o povo de Deus entraria em juízo e ao mesmo tempo os gentios começariam a perseguir e a matar o povo de Deus. E qual é o período? 42 meses. Bom, quando a gente começa a fazer uma analogia entre esse verso e outros versos, vocês vão perceber que essa profecia, ela não está ali. As profecias da Bíblia, todas elas têm que se encaixar. Deus não dá uma profecia lá separada de todas, não. Mas existe uma história sendo contada. Se é a história do cristianismo, irmãos, a Bíblia deixa bem claro que ela vai desvendando. A Bíblia é um livro onde deve se ler um pouco daqui, um pouco dali. Preceito sobre preceito e regra sobre regra para que haja um entendimento. Bom, então eu vou buscar aqui no livro de Daniel, que o livro de Daniel vai falar sobre isso aí também. Quando? Veja só. Daniel capítulo 7, versículo 25. Eu vou pegar do versículo 25, diz que um gentil aí, um poder gentílico, proferiria palavra contra o Altíssimo, magoaria os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Certo? Então, observe bem. Levantaria um poder gentil, e esse poder gentil iria invadir o santuário, como disse lá, né? Invadiu o lugar, o átrio. O átrio foi entregue aos gentios, como nós estamos vendo aqui. Aqui está falando de Roma. Foi o Império Romano que, como a gente já viu nas 7 igrejas, que assumiu o controle da igreja e fica agora, ele muda os tempos, muda a lei e persegue os santos e blasfema, fala palavras contra Deus. E então os santos agora foi entregue na mão deles por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Bom, quando você vai ver essa expressão 1 tempo, 2 tempos, metade de um tempo, muita gente está fazendo uma profecia que não tem nada a ver, separando, jogando isso para o futuro. Isso foi numa época em que gradativamente o poder romano, ao entrar dentro da igreja, que a gente já falou sobre isso, ele foi mudando os dogmas cristãos da época, né? Então aí nós temos mudança da lei de Deus, né? Eu já falei aí que eles derrubaram o 1º mandamento, derrubaram o 2º mandamento, trocou o 4º e dividiu o 10º. E o calendário, nós não estamos seguindo o calendário bíblico, nós estamos seguindo o calendário romano, né? E o horário também. A Bíblia diz que o horário bíblico é de meia-noite, de pôr do sol a pôr do sol. O calendário que a gente segue é de meia-noite a meia-noite. Então tudo isso foi trocado, como o profeta Daniel falou. Mas esse poder ficaria no período esse poder gentílico aí. Gentil significa estrangeiro. Esse estrangeiro que entrou dentro da igreja e assumiu o controle, ele ficou 1 tempo, 2 tempos, metade de um tempo. 3 anos e meio. Se você pega 3 anos e meio e divide em dias, vai dar 1260 dias, né? Bom, então vimos aqui que esse poder ficaria por esse período de tempo. Quando você vira aqui para o Daniel capítulo 12, Daniel 12, ele repete a informação. Novamente ele repete a informação. Veja só o que é que diz aqui Daniel 12, versículo 7. Ele diz assim: ouvi um homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda, e ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que é Deus,
porque isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, mais uma vez, ele repete essa conta de 1.260 dias, ou de 3 anos e meio, né? 1.260 dias, que é o mesmo período de 3 anos e meio. Aí, quando você chega aqui, voltando aqui para o Apocalipse, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, dividido por dias, né, vai dar 1.260 dias. Lembrando de que no calendário judaico, os judeus sempre trabalham em cima de 30 dias. Então não existe dias, não existe meses de 28, biblicamente, ele não existia meses, é tudo 30. Então quando você fala 3 anos e meio, dividindo em meses e por dias, dá 1.260 dias. Aí, nessa mesma profecia, indo para Apocalipse, aí você chega no Apocalipse, no capítulo 12, o versículo 6, esse povo de Deus, essa cidade santa, está relacionado à cidade santa, ou o povo de Deus, a igreja do Senhor. No capítulo 12, versículo 6, ele diz assim: a mulher, porém, fugiu para o deserto, aonde lhe havia Deus preparado um lugar, para que nele se sustente durante 1.260 dias. Então agora Deus pega essa cidade santa, essa igreja, e leva ela para o deserto e lá esconde ela por 1.260 dias. Então, por quê? Porque ela estava tendo perseguições. Perseguição de quem? Dos romanos. Você vai ver a história aqui, os romanos. Eu ainda vou fazer um vídeo mostrando que, biblicamente, desde o profeta Daniel, há uma profecia que conta que a Terra seria governada por 4 impérios. E nós estamos vivendo o 4º império, que é o Império Romano, desde lá. Ah, Samuel, mas Roma caiu. Será que caiu? Será? Vamos ver mais na frente. Bom, aí, ou ela está dormindo, né? Está dormindo. Aí, o que aconteceu? O que acontece é que aqui no Apocalipse 12, verso 6, diz que Deus pega seu povo, a sua igreja, e esconde lá por um período de 1.260 dias, ou anos, porque profeticamente dia equivale a ano. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Daniel, capítulo 4, verso 18. Bom, aí, virando a folha do capítulo 12, eu vou para o capítulo 13 de Apocalipse 5, ele diz o seguinte: foi-lhe dado uma boca, isso a besta, a mesma lá de Daniel 7,25, foi-lhe dado uma boca que proferiria arrogâncias e blasfêmia, como lá também ele fala. Blasfêmia significa palavras que ofendem a Deus, ofendem as coisas sagradas do Senhor. Né? Então, o poder romano, depois que entrou dentro da igreja, a igreja passou a proferir coisas assim, bem blasfema mesmo. Né? E ele diz assim: foi-lhe dado proferir uma boca que proferia arrogância e blasfema e autoridade para agir 42 meses. Então, quando você chega aqui em Apocalipse 11, você começa a entender que esse período de 42 meses é muito simples você fazer. Você pega 42 vezes 30, vai dar 1.260. Então, 1.260 dias lá em Daniel, 1.260 dias em Apocalipse 11, 1.260 dias em Apocalipse 12, 1.260 dias em Apocalipse 13, e você vai ver 1.260 dias aí em outras situações. Tudo isso é a mesma profecia, é Deus mostrando a igreja viajando no tempo. Entenda uma coisa, irmãos, olha, Deus tem uma igreja aqui na terra, e essa igreja, ela viveu bons e maus momentos. Como a gente já viu, as 7 igrejas ali representam 7 períodos que a igreja viveria aqui no planeta, na Terra. E a gente viu cada um desses períodos. E os momentos que foram bons está relatado, os momentos que foram ruins está relatado. Depois Deus separa e esconde a sua igreja. E no capítulo 10 ele busca a sua igreja de volta. Beleza. Então nós entendemos aqui, no que nós entendemos aqui é que Deus está contando a história do cristianismo, viajando no tempo, tá bom? Então, Apocalipse 11, versículo 1 e 2, a gente já leu,
que Deus estaria julgando o seu povo e, ao mesmo tempo, o povo julgando a igreja que estava sendo perseguida já pelos gentios, né? No período de 1260 dias. Por quê? Porque esse povo estava sendo morto. Então ele diz assim, ó, mede o ato de dentro e de fora, deixe, porque os gentios irão tomar e vão agir por 42 meses. Deus abençoe vocês e lembre-se, né, que as profecias devem ser estudadas para que a gente não entre no engano. Amanhã continuaremos no versículo 3. Deus te abençoe, um beijinho no coração e fé no Senhor, porque breve ele virá. Amém?